Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais esta terça-feira para dar continuidade à leitura desta obra, Saúde, um novo olhar, do Dr. Renato Bertatti. Hoje sobre a orientação e o acompanhamento do nosso querido Marcos Castro. Muito obrigada, Marcos, por estar aqui conosco, por nos ajudar aqui na compreensão desta obra. Temos também como leitora a Mara. Obrigada, Mara. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Recordo também que podem colocar questões, para isso podem levantar aqui a mãozinha virtual. Entretanto, o Marcos irá abrir espaço para se colocarem essas questões, essas perguntas. E recordo também que terça-feira de Carnaval não vamos ter encontro. Já agora fica já aqui o aviso. E passo para você, Marcos. Muito boa noite, Manuela, boa noite a todos aqui, né? O pessoal também que vê depois. Nosso primeiro encontro aí de 2023. Que bom que estamos retomando aí esse nosso grupo de estudos. Alguns falando, passou rápido demais, outros demorou demais. E a gente fica aí assim, que bom que estamos de volta, né? Que bom que podemos recomeçar. Então, para mim é gratificante estar aqui e é um prazer quando a gente pode compartilhar esse momento juntos aqui. Então, só queria dar as boas-vindas aí a esse nosso ano de 2023, com seguindo com os nossos estudos. Muito obrigado, viu, Manuela? Podemos começar, então? Sim? Podemos, Mara. Aí alguém já colocou no chat, estamos na página 149. Isso. Nódulos no seio e cálculo na vesícula, parte 2. Quero mostrar algo a vocês através desses sintomas da cliente, Dr. Renato. Você tem nódulos? Você tem cálculos na vesícula? Cliente, nódulos no seio, cálculos na vesícula, intestino preso. Dr. Renato, mais alguma coisa? Cliente, nódulo no seio, cálculos na vesícula, intestino preso e hipotireoidismo. Doutor Renato, eu quero falar agora dos cálculos. Alguém pode representar você? Eu quero mostrar algo a vocês. Cliente, escolhe uma representante para ela. Doutor Renato, posiciona-se uma representante para o cliente no centro da sala. Doutor Renato, agora escolhe uma pessoa para representar o cálculo da vesícula e o nódulo no seio. Quantos nódulos no seio você tem? Cliente, diversos. Foi feita uma punção, os nódulos são benignos. Doutor Renato, não importa. Cliente, diversos. Doutor Renato, então escolha uma pessoa para representar o cálculo da vesícula. Cliente, o cálculo da vesícula? Doutor Renato, sim, e outra pessoa para representar os nódulos no seio. Vamos por quantos? 1, 2, 3, 4, quantos? Cliente, 7. Doutor Renato, pede para a pessoa entrarem 7 pessoas que estejam disponíveis, por favor. Cliente, você quer pôr o intestino? Doutor Renato, não. Doutor Renato, aos representantes, apenas entreguem-se aos impulsos e movimentos. Deixe-se ser capturados por impulsos e movimentos. Doutor Renato, de cara vemos a imagem de como normalmente as pessoas agem diante de seus problemas de saúde. O que fazemos? Viramos as costas. Nós queremos nos livrar, nós queremos olhar para isso. Quer dizer, não queremos olhar para isso. Doutor Renato, bem, nós vemos nas mãos de alguns representantes a raiva, o ressentimento e a agressividade. Ocorrem vários movimentos, mas nenhum deles a representante da cliente olha os representantes dos nódulos ou do cálculo.
Continua? Pode continuar, por favor, Mara. Doutor Renato, isso é a cliente querendo se livrar dos sintomas das doenças. A cliente quer se livrar dos nódulos e não olha para eles. Imagem 5. Doutor Renato, como eu disse no início, hoje de manhã, primeiro os sintomas aparecem na alma como um incômodo, um peso. Quando nós nos negamos a olhar para o problema, ele vai se precipitando como uma doença física. E no presente, isso vem chegando de outras gerações. São coisas de várias gerações e isso vai amarrando a gente. Quanto mais nos queremos nos livrar, mais isso vai atraindo tudo aquilo do passado da família. Observem o efeito. E o que eu queria mostrar para vocês, o efeito, isso acontece, veja o efeito na alma. Agora estamos aprisionados na doença, nas doenças e nos sintomas. Algo está no nível físico nesse momento e ficou estabelecido. Nós percebemos que ela internamente luta e quer resistir a tudo isso, mas ela tenta se defender e se nega a olhar para o problema. Então, ela olha para cima. Os representantes dos sintomas se unem e cercam a cliente. Doutor Renato, bem, também quero mostrar a vocês outra coisa. Doutor Renato, a representante da cliente. Agora comece a olhar nos olhos de cada um desses sintomas. Doutor Renato, eu sei que isso vai exigir tanto dela como da representante dela algo muito difícil. Comece a olhar, se esforçar para não olhar. Doutor Renato, você pare de resistir e relaxe o corpo. Doutor Renato, observe os movimentos e começa a olhar nos olhos de cada um dos sintomas e sorria para cada um, como se você tivesse reencontrado alguém do passado que ama. Doutor Renato, sim, são pessoas do seu passado, da sua família e que esperam algo de você. Na verdade, elas esperam o seu amor. Olhe para eles. Foge do centro do círculo. Doutor Renato, isso não funciona. Volte lá, isso é querer se livrar. Nós não podemos nos livrar. Tudo aquilo de que tentamos nos livrar, ganhar força sobre nós. Olhe para todos com amor. Imagem 8. Doutor Renato, agora ela pode sentir no corpo dela a raiva. Ela vivencia aquilo que eu disse sobre a raiva encapsulada. Fecha as mãos e bate um pé no chão. Doutor Renato, mas atrás de toda raiva encapsulada, nós sabemos que existe algo. A raiva é um sentimento secundário. Então, atrás dessa raiva, desse ódio, existe o quê? Uma dor, uma mágoa, um ressentimento. Ela bate os pés com muita força e faz barulho. Doutor Renato, e é claro, tudo isso está com quem? É uma coisa relacionada ao masculino, com o feminino, um ódio dos homens. Imagem 10. Doutor Renato, nesse momento, ela vive aquilo que todas elas, no fundo, viviam. Veja o movimento daquele ódio, sobre o qual eu havia chamado a atenção de vocês. O ódio existe, neste caso, para suportar o quê? Para encapsular o quê? Uma vontade de matar ou de se tornar assassina. Nós vimos isso no início do trabalho. E ela dá um grito alto e violento. Doutor Renato, pede para que ela olhe para esse CVC aqui, como que eu falo? É Esse assim mesmo? RCLI é a representante É. da cliente. Ah, representante da cliente. Olhe para eles, Dr. Renato. Isso, provavelmente ele vive o ressentimento em sua vida através de um relacionamento. Ela deve ter vivido isso já com alguém. Com algum homem? Sim. Dr. Renato, a cliente. Então, isso que você viveu é algo que só está se reproduzindo. Representante da cliente. Cliente, Não, não, esse é da seria, vesícula. da É o vesícula? cálculo. O cálculo. A pedido do Dr. Renato, você é um presente na minha vida.
o cálculo resiste. Doutor Renato, o cálculo, por favor, apenas diga. É representado por um homem e agora fica claro que o cálculo representa o masculino. E o cálculo, ele seria o quê? Solta E um a, cli- grito. a cliente respira, né, e diz para o cálculo. Para o cálculo. Você é um presente na minha vida. A cliente ao cálculo a pedido do Dr. Renato. Através de tudo aquilo que você trouxe a mim, eu pude viver a dor de todas elas. A cliente chora. A cliente ao cálculo, a pedido do Dr. Renato. E através de todas elas, eu reconheço o amor que todos nós temos pelos homens, mas que não podemos nos entregar. Eu tenho sido fiel a todas elas, mesmo que isso me custe adoecer. Dr. Renato pede à cliente, olhe para o cálculo. A cliente olha, ao cálculo a pedido do Dr. Renato. O que você causou a mim é um presente, mas também me coloca em contato com uma cura profunda na minha família e em mim. O seu destino está ligado ao meu e a todos nós. Continua? Pode continuar para a gente terminar esse movimento aqui, daí depois eu falo dele de uma forma geral, tá, Mara? Certo. A cliente ao cálculo, a pedido do Dr. Renato, muito obrigada. A cliente ao cálculo. E aos nódulos, a pedido do Dr. Renato. Eu tenho tomado tudo o que acontece na minha vida como algo meu, mas só agora me dou conta. O que eu vivo é de todas nós. Eu aceito sim o meu destino e a minha missão, e agora não tento mais excluí-los do meu corpo. Eu amo vocês através de como vocês se manifestam em mim. Vocês são muito bem-vindos todos. A cliente ao cálculo, a pedido do Dr. Renato, especialmente você, o cálculo que representa um homem, o masculino. A cliente ao cálculo, a pedido do Dr. Renato, só agora me deu conta de que vocês são uma grande companhia e agora olho para vocês e amo vocês. Dr. Renato, veja o efeito disso. Os nódulos sorriem e se aproximam da cliente. Doutor Renato, mas ele precisa de algo mais. Doutor Renato pede para a cliente ir ao cálculo, olhem-se nos olhos e olhe para ele com doçura. Doutor Renato pede à cliente dar um sorriso para os cálculos. Sorria para eles. Doutor Renato observe, de um novo mais um grande passo, um grande desafio. A cliente curva-se e deita-se em reverência. A cliente deitada em reverência ao cálculo, a pedido do Dr. Renato. Por favor. Dr. Renato, observe que todas elas também se curvam e abaixam a cabeça diante dele. Vocês estão observando isso? Podem ver? É assim que, quando nós temos uma atitude nova, a cura reverbera. Para muitas pessoas da família, muitos esperam a oportunidade de fazer isso. Silêncio por vários minutos, diante das reverências. A cliente ao cálculos e aos nódulos a pedido do Dr. Renato. Eu me sinto honrada de estar a serviço de todos nós. Isso é um presente que eu recebo de todas vocês. Muito obrigada. Isso exige muito de mim, mas isso é muito pouco, perto do que eu recebo e do que eu recebi de todos vocês. Dr. Renato, mas ainda falta algo. Dr. Renato, a cliente. A representante da cliente vem até aqui devagar, conectada até chegar perto dos cálculos. Dr. Renato aproxima a cliente de cálculos e aproxima-se dele com amor. O Dr. Renato e a cliente, olhe nos olhos dele. Olhe para elas nos nódulos que representam as mulheres. A cliente, ao cálculos e aos nódulos, a pedido do Dr. Renato. Em nome de todas vocês, eu agora vou ser
carinhosa com os nomes. Dr. Renato, a cliente, acaricia-o. A cliente aos cálculos. Ao pedido do Dr. Renato, farei aquilo que vocês puderam fazer. Para o Dr. Renato, a cliente. Para dar esse passo, eu tenho que pensar diferente ou ousar fazer diferente. Só que isso tem uma culpa, porque ela é também fiel a todas elas. Então, com coragem e com consciência, isso. Aproxime-se dele, toca no rosto e no peito, com carinho e com amor. A cliente acaricia o rosto do cálculo e Dr. Renato, a cliente. Você não precisa da permissão delas, isso é você que faz conscientemente. Cliente ao cálculos, a pedido do Dr. Renato. Eu tomo responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Dr. Renato, a cliente. E faça. Dr. Renato, é lógico, é difícil. Vocês veem aí a fidelidade? Isso é o que leva a doença adiante. Dr. Renato, a cliente. Isso. Olhe nos olhos dele. Isso. Porque fazer esse carinho significa o quê? Admitir o amor. O amor está ferido. Dr. Renato, a cliente. Acaricie seus seios. Isso. A sua vesícula. Com amor. Isso. Cliente, faz o mesmo gesto e acaricia os seios e a vesícula. Dr. Renato, a cliente, olhando nos olhos dele. A cliente, ao cálculo, a pedido do Dr. Renato. Eu neguei a você aquilo que eu tinha de belo por você. O meu amor por você, a minha admiração e a minha gratidão. Cliente chora. A cliente dá a mão ao cálculo e a cliente ao cálculo e aos nódulos e a pedido do Dr. Renato. Como eu pude ainda não ter entendido que você é um presente na minha vida e na nossa família? Muito obrigada. Cliente vai abraçar um dos nódulos e juntos choram muito. O cálculo se senta. Dr. Renato, bem, eu deixo aqui. Muito obrigado a todos. Ok, Mário. Nossa, aqui o Renato fez todo um movimento aqui acompanhando essa cliente. E para quem não está com o livro, né? Então nós temos as imagens e que vão mostrando alguns movimentos de onde vem também esses impulsos, né, do próprio Renato ou do constelador em sintonia com esse campo e que vai mostrando para nós, né, esse próximo passo. Porque aqui, então, tudo começa com nódulos nos seios e o cálculo na vesícula, né? E depois, esses representantes que entram, notem que o cálculo na vesícula foi um representante do sexo masculino. Então, isso ali deve ter se mostrado com uma grande força dentro dessa constelação, né? Aí eu vou ter que falar de uma forma abstrata, porque se evidenciou essa raiva e essa separação, esse distanciamento dos homens. E veja o que essa raiva encobre, né? Então, a raiva é um movimento em que está acobertando algo muito mais profundo, uma dor muito mais profunda. E aqui essa dor se revelou nessa fidelidade com essas outras mulheres que representavam esses nódulos nos seios. Então veja quantas gerações e o quanto se passou através dessas gerações dessa informação de que talvez assim, olha, dos homens nós não podemos nos aproximar. Dos homens nós não podemos confiar. Os homens nós precisamos estar atentas. Essas são informações inconscientes e que também são repassadas. E por isso, a todo momento aqui, nessas imagens, a cliente ela não queria olhar para o cálculo da vesícula. Então, ela ficava olhando para fora, olhando para cima, olhando para o lado. Quem está com o livro vai vendo as imagens ali, o quanto ela se esquivou de olhar especialmente para o cálculo da vesícula representado por esse homem. E quando o constelador, quando o Dr. Renato trouxe essa informação, né? Veja, esse ódio ao próprio homem. E aí as coisas começaram a se movimentar até que esses sintomas
se vocês se recordarem aqui em alguma imagem, fizeram um círculo e essa cliente ficou no meio. E ainda assim ela tentava fugir e de fato ela tentou sair dali e saiu dali para não precisar olhar para os nódulos e para esse cálculo na vesícula. E essa é uma postura muito comum que a gente vê, que ao invés de olhar para esses sintomas, que, como a gente já disse, trazem uma mensagem da alma, trazem uma informação muito importante em direção à cura do próprio sistema. Essa cliente, ela saía e desviava o seu olhar e o Renato pediu para ela voltar, retornar e olhar para cada um deles, especialmente para o representante do cálculo na vesícula. Alguém já colocou no chat assim, mas como sabia que era o masculino? O representante desse cálculo na vesícula era um masculino, e por isso que eu disse, eu estou falando de forma abstrata. Então, muitas vezes colocamos um sintoma ou mesmo assim sentimentos, e essas pessoas que estão por trás desses sentimentos, elas também se revelam para nós nesse campo. Então, aquele sentimento ou aquele sintoma já não é mais um sentimento em si ou um sintoma, mas é a pessoa a que está ligada àquele sintoma e àquele sentimento. No caso aqui, para o Renato e para essa constelação, ficou claro que se tratava de algo relacionado ao masculino. Não tomem isso como uma regra, mas isso é preciso realmente estar em sintonia com esse campo dentro da constelação, que aí sim isso se mostra para nós. Então, essa cliente foi o tempo todo sendo levada pelo primeiro passo, que é olhar. Olha o quanto é difícil simplesmente olhar, né? E muitas vezes eu digo isso, é só olhar, experimente. Experimente dar esse passo, porque não é fácil dar esse passo. E para dar esse passo, muitas vezes essa cliente também tem que ser acolhida com todas as suas dores. Tem que ser vista com todas essas dores, que ela tanto tenta esconder, que ela tanto tenta deixar lá embaixo e acobertar por conta de uma raiva, por conta de um ódio, por conta de uma agressividade. Então, na superfície, mostra algo totalmente diferente para esconder essa dor. Até que essa cliente foi conseguindo olhar para esses sintomas, olhar para esse cálculo na vesícula, e em algum momento, veja o quanto é importante e o quanto isso exige coragem, acariciar, demonstrar esse carinho para esse sintoma que já não é só o sintoma em si, como eu disse, mas ali representava então esse masculino. Como é? Eu posso acariciar, sentir e me entregar a esse masculino? Tem muito por trás disso tudo. E por isso que eu digo que isso é um ato realmente de bastante coragem e desprendimento, e muitas vezes, nas constelações, como ali tinha outras mulheres que representavam esses nódulos nos seios, muitas vezes elas se olham, porque elas estão em conexão, como se pedisse realmente a permissão. Eu posso experimentar isso? Porque eu sou fiel a vocês. E como mulher desse sistema, a gente mantém os homens distantes. Consegue me entender com relação a isso? E aí o Renato vem aqui e fala assim: olha, agora você vai fazer algo por você mesmo, conscientemente. Ou seja, você toma uma decisão também dentro do seu sistema, com toda essa consciência e, inclusive, passa por esse campo da culpa de fazer um pouquinho diferente de todas essas mulheres que estavam lá atrás e que trouxeram também essas informações. Só que quando essa dá esse passo, também esse é um movimento de cura para todas elas. Essa é uma ponte que traz essa cura para todas do sistema. Então, isso é um movimento muito bonito, porque quando uma cruza esse caminho, as outras também podem fazê-lo. As outras também se sentem amparadas para poder fazer esse caminho e evitar, assim, estreitar esse distanciamento. Cada uma no seu tempo, à sua maneira, da sua forma.
Ao final, depois do Dr. Renato aí, que colocou bastante palavras, né, na constelação, nós percebemos o quanto essa cliente pôde perceber também a sua dor, se aproximar desse sintoma e ficar um pouco mais próxima e reverenciar esse sintoma. Ao ponto de que em algum momento o sintoma foi sentar, né? Ele saiu ali. E muitas vezes é isso mesmo que acontece, assim, o sintoma de repente fala, eu não tenho mais função aqui. E ele simplesmente sai, ou se deita, uma constelação, como quem diz assim, cumpri o meu papel, agora eu fui visto com amor. Esse é um ponto-chave, né? Agora eu fui visto com amor. E aí, tanto que a gente fala dessa mensagem, essa é a mensagem. Agora ele foi visto, e por isso, aquilo que se passa na alma também transpassa para o nosso corpo físico. Então, as células captam essa informação e começa um novo processo. Muitas vezes se vê assim, o corpo todo tremer por conta de uma nova informação que chega e também essa ressignificação a partir do corpo. E eu falo mesmo assim, é muito profundo em que as células reconhecem rapidamente essa nova informação e se colocam de acordo com essa nova informação. Tudo isso que eu falei aqui é uma grande jornada de uma constelação familiar envolvendo saúde, sintomas, doença. Aqui tem muita coisa nessa constelação. Assim, eu vou deixar aberto se ficou um pouco confuso para que a gente possa falar um pouquinho mais a respeito. Eu vi que alguém fez alguma pergunta no chat e eu não consegui acompanhar. Então, eu vou deixar aberto que talvez a gente possa estender um pouquinho mais isso daqui. Mas essa constelação foi bastante preciosa para nós nesse campo da saúde por toda essa jornada. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Helena. Então, eu até deixei marcado aqui essa última parte que você falou, que o primeiro os sintomas aparecem na alma como um incômodo, como um peso, né? E para depois chegar na parte física. E assim, o trabalho que eu faço comigo, e eu estimulo meus alunos também, até no yoga, é sempre estar levando atenção para o corpo, né? E tudo que eu vou fazer, assim, principalmente se são decisões na vida, coisas que eu tenho que, tipo, que caminho que eu vou seguir, eu me recolho e falo, deixa eu ver se tem algum incômodo. E aí eu vejo até o que a Sofia, né, às vezes ensina a gente, assim, que parte do corpo que está dando esse incômodo. E agora eu vou pegar uns post-it, eu vou colocar lá, assim, para lembrar toda vez, gente, olhar esse peso, para a gente não deixar chegar no sintoma, né? Isso, Interessante. esse peso, né, a gente pode entender assim justamente como esse sinal que você trouxe. Olha, fique atenta aos sinais, porque o corpo, ele o tempo todo está nos dando sinais, está nos enviando sinais. São sutis. Às vezes nem tanto, porque assim, ele manda um sinal mais sutil, e você vai passando por cima dele, vai passando por cima dele, de repente tem algum momento que ele fala assim, opa, agora você vai parar. E para mesmo, né? Aí vem algo físico que te faz parar, e aí você precisa olhar. Ou pelo menos esse seria o caminho indicado, porque ainda assim muitos não querem olhar. Como essa cliente aqui, vão passar anos evitando olhar para essa mensagem que quer se apresentar e precisa se apresentar. E aí vejam um ponto especial aqui, assim, olha, isso não é só referente a você. Então, muitas vezes esses sintomas, essas dores, essas doenças que se apresentam no físico, elas não se referem somente a você. E por isso é importante olhar, e por isso essa cura sistêmica, porque isso se refere a tantas outras pessoas do seu sistema e que passa por você. Isso é importante assim quando as pessoas começam a se dar conta disso,
porque ao invés de trazer para si todo esse peso, saber que isso passa por você e está presente no seu sistema. E aí a gente pode olhar para isso, inclusive com mais leveza, e não só com esse olhar fixo para uma só pessoa, como se fosse a maçã podre da cesta, mas sim olhar para a cesta toda. E o quanto isso está interligado e o quanto isso pode soltar e trazer um pouquinho mais de serenidade para essa pessoa que se sente com esse peso e que olha para si mesma dessa forma pesada porque ela vê outros do sistema que são um pouquinho diferentes. E quando ela está trazendo para si algo de todo o sistema. Ok, Lê? Obrigado. Eurico. Só compartilhando aqui, né? Eu tava lembrando aqui, né? Sintomas, né? Vem do grego sintos, que se a gente traduzir para a língua portuguesa, vai significar indícios, né? Então, sintomas são indícios de que alguma coisa não está bem, que alguma coisa a gente precisa olhar, que alguma coisa necessita esse nosso olhar, sabe? Então, só para trazer essa lembrança aí da etimologia da palavra que traz uma representatividade bem grande, né? Que a gente já compreende muita coisa, né? Sim, sim. E é justamente isso, né? Esse sinal, esse indício de que, opa, o que está acontecendo aqui? Como isso surgiu, né? Veja qual foi o evento um pouquinho antes que me trouxe essa memória, essa informação e que agora esse sintoma aparece, porque sempre tem algo aí nesse meio que acontece um pouquinho antes e onde ele se mostra de uma forma mais clara. E tá, é isso. Eu vi que alguém levantou a mão, depois talvez eu fale mais alguma coisa aqui, a Isabel. Obrigado, Uri. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. É, eu escrevi uma coisinha no chat e são duas coisinhas que eu queria pontuar. Uma é que eu percebi, como eu escrevi aí, que não foram usadas frases sistêmicas, mas houve uma condução, né, da cliente e dos participantes, representantes, pelo doutor Renato, né? E por que foi feita essa condução e não houve assim uma ideia de deixar fluir o campo? A segunda questão é com relação a, pelo menos foi o que eu percebi, a não utilização de outros representantes. Houve que eu vi, né, uma preocupação direta em conduzir a cliente. E o sentimento também, o sentimento que permaneceu nesse campo aí, foi o da raiva mesmo? Por que houve essa manifestação dos sintomas? Porque está atrás de uma emoção, né? De um sentimento. Tá, Não sei vamos se eu lá. me fiz entender. Não, sim, no começo eu disse, né? Olha como o Renato fez todo um acompanhamento. Eu vejo isso como um acompanhamento. E, e não é fácil fazer esse acompanhamento, que muitas vezes também nós falamos assim, olha, deixa, né, o campo, quanto menos intervenção. E aí eu não posso falar sem estar ali, mas eu vou falar de uma forma, de novo, abstrata. E outras vezes você percebe que essa cliente, sendo acompanhada, até como um movimento assim, olha, o movimento da alma, ele se mostra. Se o constelador, esse facilitador, está em sintonia com esse movimento da alma da cliente, ele mostra algo também para essa cliente. Porque não é fácil. E para ela não estava sendo fácil toda essa jornada. E o Renato, ele fez esse acompanhamento, impulsionando essa cliente a esse passo de cura. A gente só faz isso quando isso realmente se revela como um movimento da alma, porque algo ela tem que fazer por si. E não é porque ele diz que, olha, você vai olhar, que ela simplesmente olha e está tudo resolvido. Não, isso precisa ser um movimento da alma e ela precisa entrar em contato profundo com isso.
Tanto que algumas vezes ele diz, olha, não, olhe verdadeiramente, né? Experimente esse movimento. Porque quando vem um constelador, vem um facilitador e diz assim, olhe para esse sintoma e sorria, como isso? É muito difícil isso, é muito exigente isso. Você vai querer que eu expresse agora um sorriso para aquilo que me incomoda há tanto tempo? E depois, nesse caminho dessa condução, como eu disse assim, o sintoma, ele já não é mais aquele sintoma, mas sim uma pessoa. Quem é essa pessoa do sistema que precisa ser vista com amor? E de repente, quando isso vai se mudando durante a constelação, também vai ficando mais fácil para a cliente dar esse próximo passo. Eu vejo que o Renato fez um acompanhamento aqui, de uma forma com que ele pudesse levar essa cliente a esse movimento de cura. Por que foi feito dessa forma? Naquele momento, ele com certeza recebeu essa mensagem aí de conduzir. Em outros, talvez poderia parar a constelação e falar: olha, eu vou deixar por aqui. E aí, aquele movimento segue com a própria cliente. Agora mesmo, eu tive um workshop, só para contar de uma experiência, no sábado agora, né? E a cliente, uma cliente que conhece constelações, que trabalha com constelações, que é consteladora, e ela trouxe um movimento, e esse movimento seguiu em direção à mãe. Não começou assim, mas seguiu em direção à mãe. E a mãe também tinha o mesmo movimento com a avó. Aí vejam a fidelidade que a gente falava aqui entre essas pessoas do mesmo sistema. Só que a mãe dela conseguiu, por conta desse acompanhamento, a mãe dela e a avó dela, que já são falecidas e que estavam totalmente distantes e viradas as costas uma para a outra, conseguiram se olhar. Elas foram convidadas a se olhar. E elas conseguiram se olhar e permaneceram juntas depois na constelação, alegres, radiantes, com o rosto o tempo todo. E ela não suportava olhar para a mãe e para a avó daquela maneira. Tamanha a fidelidade que ela tinha à mãe do mesmo comportamento que essa mãe tinha com a avó. Então a constelação foi, em algum momento ela foi se dando conta, foi passando por vários tipos de emoções, de sentimentos, de raiva. Ela não queria olhar, ela se afastou, depois ela sentou, e depois ela se viu criança, e depois ela começou a reconhecer outras imagens, depois ela sentiu vergonha. E aí, em algum momento, que eu falei, essa informação já chegou na alma dela. E aí foi um momento assim, agora eu deixo. Ela não foi fisicamente até a mãe naquele momento, nesse movimento. Eu poderia fazer? Poderia, mas não era o que se mostrou para mim. E aí o que eu disse? Eu aqui não posso fazer nada. Nessa constelação do Renato, ele poderia mostrar algo. Só que eu estava dizendo, no meu caso, que eu não poderia fazer nada porque a informação já chegou na alma da cliente. E agora esse movimento segue. E não é fácil para quem está junto verificar a cliente nessa situação. E é quando tem mais força para a própria cliente. Não foi por acaso que na segunda-feira ela mandou uma mensagem dizendo do presente que tinha sido, depois de tantos anos, inclusive como consteladora, ter a oportunidade de vivenciar aquele movimento. E na hora, pareceu até algo rude, né? Porque, nossa, mas vai ficar assim? Não é que vai ficar assim. Isso vai seguir na alma da cliente com uma força enorme. E aí eu confio. Então, às vezes, a gente pode acompanhar, pode mostrar algo, e outras nós temos que nos retirar. Isso exige sensibilidade e centramento de quem pretende acompanhar nesse campo da ajuda, nessa visão da constelação familiar. Eu perdi a pessoa aqui. Ok, Isabel, né? muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Te viu? Foi bem respondi, Isabel? esclarecedor. Ok. Respondeu perfeitamente. Obrigada. Obrigado, Isabel. Manuela, tem alguma coisa no chat? Mais alguém?
Tem sim, tem aqui a Helena, que diz: o caso desta cliente começa em páginas anteriores. Ela dá um relato do que surgiu a partir de um exercício que ele fez no grupo. Ah, ok. Obrigado, Helena, por lembrar. Podemos seguir com a leitura? Sim. A resposta é não. Dr. Renato chama uma participante entre os que levantaram a mão para a pergunta. Você. A cliente se senta ao lado e já quer perguntar algo. Dr. Renato pede que ela fique em silêncio. Dr. Renato, mesmo que uma pessoa tenha uma pergunta, eu preciso me conectar com a alma dela. Às vezes, a resposta não é para ela. Silêncio. Doutor Renato, é uma pergunta que você tem para fazer para mim? Cliente, sim. Doutor Renato, a resposta é não. Cliente, é uma pergunta que eu tenho. Doutor Renato, a resposta à sua pergunta é não. Cliente, ok. Doutor Renato, ok. Não. Doutor Renato, veja o efeito que isso faz com você. Doutor Renato, conecte a sua pergunta com aquilo que você queria falar e eu lhe dou uma resposta. Não. Cliente diz: a minha situação é de medo. Doutor Renato, observe e sinta o medo. Cliente fica paralisada. Doutor Renato, exatamente. Solte o ar e deixe-se sentir isso. E eu sei que é difícil, muito difícil. Isso. Vivencie esse sentimento que surge com o meu não. Não é o meu não. Esse não eu ouvi da alma dela, do sistema dela. Não é o meu não. Esse expresso um não que vem da alma dela. Dr. Renato acaricia as costas e o peitoral da cliente. Cliente chora muito, de olhos fechados. Dr. Renato, esse não é um presente. Dr. Renato, esse não a conduz a algo profundo que existe por trás disso. Dr. Renato, esse é o presente. Dr. Renato, então você diz internamente sim. Dr. Renato, dizer sim a esse não é um desafio. Isso é o novo. Isso é o que cura, o que está por trás disso tudo. Dr. Renato, diga sim e sorria. Cliente se esforça e sorri. Dr. Renato, sim, exatamente. Essa é a direção. Dr. Renato, sim. Cliente, sim. Dr. Renato, isso, sorria. Cliente sorri. Dr. Renato, veja se pode ser um sim mais profundo. Veja se pode dar um sorriso mais profundo. Cliente, sim. Cliente sorri novamente. Dr. Renato, isso. Dr. Renato, a cliente, sim, eu aceito. Dr. Renato, aponta uma mulher, ela. Eu estou olhando para você. Dr. Renato posiciona a mulher, dê mais um passo à frente. Dr. Renato, pede à cliente que sorria para a mulher. Cliente, a mulher, pedido do Dr. Renato. Dr. Renato posiciona um homem atrás da mulher, atrás dela, bem junto dela, atrás dela. Dr. Renato, a gente vê que ele está tendo calafrios. É isso? O homem responde, sim. Dr. Renato, muitos calafrios. Os pelos dele estão ouriçados. Dr. Renato pede à cliente e à mulher que olhe para o homem. Dr. Renato, a gente vê o medo que ele sente através do tremor, e o mesmo medo que ela sente, que se manifestou no momento que eu disse não para ela. Dr. Renato, agora a gente vê o medo aqui, observem. Dr. Renato pede para a cliente olhar para os representantes. A mulher quer se afastar e o Dr. Renato a faz voltar. Doutor Renato, esse não é o movimento natural. O movimento natural é o contrário, é o de se aproximar. Doutor Renato, a mulher, ela também olha os olhos. Doutor Renato, a cliente, alternamente você olha para ela e para ele com amor, sorrindo. Cliente, a mulher e ao homem, a pedido do Doutor Renato.
Igual a vocês. Igual, doutor Renato, exatamente. Como vocês. Cliente, a mulher e ao homem. A pedido do doutor Renato. Eu sinto muito. Iguais, exatamente iguais. Homem, eu me sinto reconhecido. Muito emocionado, chora. Homem se aproxima da cliente. Homem e cliente se abraçam e choram. Doutor Renato. Talvez nem todos os participantes possam ver, mas há um profundo alívio que a mulher expressa. Doutor Renato, olhem juntos agora para a mulher. Imagem 7. Doutor Renato, visualmente está claro que se trata de uma questão. Sabe qual é a questão? É sobre uma filha que está doente. Se não está fisicamente, estava a caminho de se tornar muito doente. Não é visível essa imagem para vocês? Doutor Renato, ok, eu deixo aqui. Eles podem se sentar e ela volta para cá e fica sentada ao meu lado. Doutor Renato, a cliente. Você quer dizer algo? Cliente emocionada. Obrigada, obrigada. Doutor Renato, obrigada a você. Ok. Esse aqui eu queria só chamar a atenção logo no início, como tudo começa. Porque quando nós estamos ali na frente e vem alguém que senta ao nosso lado, que vai trazer uma questão, que vai trazer uma pergunta, experimentem isso, assim, de dar um tempo, porque a pessoa às vezes ela sai do lugar dela, ela tá com tudo na cabeça, assim. E um segundo que você espera ali e entra em conexão com essa pessoa pode mudar tudo. Porque aí vai saindo aquilo que estava na cabeça. Muitas vezes a pessoa senta ao meu lado e 10 segundos depois, assim, ela fala, ah, eu já não sei o que eu ia dizer. E tudo se transforma, porque a gente justamente se conecta e entra nessa sintonia tão profunda que o que vem é realmente o essencial. E o essencial a gente chega através desse centramento. Não é através de uma pergunta que está simplesmente na cabeça. Às vezes, sim, é algo que está nos livros e que você pode passar essa resposta, mas não é isso que a gente chega de uma forma mais profunda. Isso a pessoa pode buscar por si o tempo todo, está disponível. Mas sim que a gente possa realmente acompanhar dentro desse centramento e com essa coragem que o Renato mostra aqui, de simplesmente assim, olha, para você a minha resposta é não. Quantas vezes eu vi o Bert fazer isso, né? De alguém que senta ao lado e simplesmente falar assim, não, e retorne para o seu lugar, por exemplo. Aqui eu não sei se é uma formação, se é um workshop, qual é esse momento que eles estão vivendo ali. Mas isso tem um efeito para essa pessoa. Isso tem um efeito na alma, porque não é fácil também para o constelador. Isso exige do constelador essa coragem de seguir com aquilo que se apresentou como essencial através dessa sintonia. E isso é um requisito básico para um constelador ter esse centramento a ponto de se sintonizar de uma maneira bem profunda com esse cliente que chega ao seu lado. E a partir daí, então, trabalhar e mostrar aquilo que é o essencial naquele momento. E aí veja que a cliente vem e vai falar do medo. Mais uma vez. Eu hoje parece que chamando atenção para isso, assim, essas emoções, esses sentimentos, essas sensações. E muitas vezes a pessoa assim, nossa, eu sou medrosa, porque eu sou assim, porque eu. E isso está conectado a outras pessoas também do sistema. Veja que quando se colocou mais uma mulher, se colocou um homem, aqui pelas figuras, eles mostram os tremores, os calafrios, como eles sentiam esse medo. Então, esse medo de hoje, dessa cliente, estava conectado com algo que veio lá de trás. E quando você pode olhar para isso, porque mais uma vez a cliente também não queria olhar para isso, quando você pode olhar para isso e reconhecer assim, ah, eu sou igual a vocês. Eu
assim como vocês. E aí, isso foi o que trouxe essa aproximação, e aquele lá atrás que estava com essa sensação, com esse sentimento, se sentiu reconhecido. E aí, talvez esse medo que é dele também possa ficar ali. E mais que isso, esses que vieram antes e que trazem também essas informações e que querem que a gente possa fazer algo diferente, aí começam a entrar numa outra postura, inclusive de abençoar esse nosso caminho para que a gente possa fazer um pouquinho diferente. E aí tudo se move de uma forma diferente também, e nova, já sem ficar paralisado nessa fidelidade a uma determinada emoção ou sentimento que pertence também a esse outro do sistema. Ok? Pode falar, Helena. Você está repetindo, e aí eu vou então, eu voltei um pouco umas páginas, e aí tem uma parte que ele fala justamente isso daí, ó, daquela cliente da constelação anterior. É na página 145, tá? Mas é importante você entender que tudo isso que você carrega no seu corpo não é algo seu, não é algo que lhe pertença. Não existe nada em nós que seja nosso e nos pertença. Tudo faz parte da nossa família, de tudo do qual nós somos frutos. É só para ver de novo esse Exa assunto. e exatamente. E quando parece algo tão simples, mas não é tão simples assim, porque isso precisa realmente ser internalizado de uma forma muito consciente. Porque também inconscientemente as pessoas estão vinculadas a essas dores, a essas emoções e sentimentos, a essa fidelidade que existe dentro do sistema. Então, dar esse passo conscientemente de que isso não é meu, de repente, assim, nossa, é um alívio. É um alívio. Finalmente eu consigo reconhecer que isso não é meu. E aí eu já não preciso de, então não é a minha dor de cabeça, a minha dor nas costas, o meu problema no coração, o meu problema no rim. Já percebeu quantas pessoas dizem isso o tempo todo e trazem para si isso? Porque é amor, é fidelidade dentro do sistema. É uma maneira que se encontra de dizer para aquele outro lá de trás: eu te amo. Só que como a gente já viu isso é um amor que não cura, que traz mais dor dentro do sistema, aonde se fica patinando dentro desses sentimentos que causam dor. Então, de repente, se dar conta de que, isso não é meu. Simplesmente isso, assim. É um relaxamento instantâneo no corpo, quando se pode perceber também dessa forma. E aí tem outra situação também. E aí eu vou lembrando de alguns exemplos aqui e vou falar com vocês. Então, muitos estão conectados a esses sentimentos, emoções, como nós falamos, no sistema, e tem outros que estão congelados, que simplesmente deixaram de sentir, deixaram de experimentar também por conta de uma fidelidade ao sistema. Porque lá atrás aconteceu algo em que foi preciso colocar toda essa armadura para sobreviver. E fez todo sentido lá atrás. E essa pessoa permanece congelada até hoje, como se dissesse: assim como vocês, eu agora também não sinto. Eu agora também não me entrego. Eu agora também encontro uma forma de amar aonde eu não vou sofrer em nenhuma circunstância. Eu não vou ter dor em nenhuma circunstância e me afasto desse amor mais puro e profundo. E aí também é preciso olhar para esses que estão lá atrás, porque isso também é uma informação do sistema. Olhar com amor para esses lá de trás. E aí é tão bonito quando a gente consegue olhar e esses lá de trás olham
em alguns momentos assim de agora recente desse workshop do final de semana, esse foi um movimento. E aí uma pessoa lá de trás assim trouxe a informação para essa que não sentia. Mas ela assim, ela não sentia porque também ela não sequer prestava atenção no corpo que mostrava sinais o tempo todo, os sinais sutis. E de repente ela disse assim, uma antepassada, você pode se divertir. Só isso. Ela trouxe esse presente. Sabe quando a gente diz assim que todos que vêm aqui têm um presente, ficam por um tempo e depois também partem? Esse foi o presente que ela trouxe. E olha que presente para essa pessoa, toda dura, tensa, que colocou uma couraça para não sentir, de repente, simplesmente escuta de uma, porque foram várias. De uma, assim, você pode se divertir. A outra vem e fala assim, você tem um olhar tão bonito. E ela começa a se dar conta dela, já não daquela imagem totalmente vinculada àqueles que vieram antes do sistema, mas dar conta de si e separar-se também deles e viver agora o seu próprio destino. Isso é um tesouro da constelação familiar. Quando você pode deixar que aqueles outros vivam o seu próprio destino e você, amando esses outros, também pode viver o seu próprio destino. Que daí você já tem toda uma situação para você dar conta por si mesma, por si mesmo. Esses movimentos são muito bonitos dentro da constelação familiar e que a pessoa toma essa consciência muito rapidamente. E aí, depois, esse novo pode se apresentar. Então, seja com relação aos sintomas ou doenças em que essa pessoa está vinculada, seja na ausência de sentir, nós precisamos olhar para todo o sistema. Tudo bem? Vocês ficam me olhando às vezes com umas caras que eu falo assim, nossa, o que está acontecendo, né? A Helena já levanta a mão assim, ó, pode falar. Gente, não, eu tô aqui, eu tô encantada, Marcos. Obrigada pelo presente. É, hoje eu tive que fazer um exercício e, uma hora antes da nossa aula, o que eu anotei desse exercício foi que essa lealdade, né, que eu identifiquei do meu sistema é que eles evitam criar conexões emocionais. Aí você começou a falar sobre isso. Aí eu até parei e fiquei assim, tipo, gente, fiz isso era, sei lá, 7 horas da noite. Muito obrigada. Observe, né? Observe como isso segue em você diante de um lampejo de consciência. Isso já se movimenta. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Marcos, Oi, Mônica. oi, boa noite. Uma coisa, esclarecer melhor, né? Eu vejo o Renato falar essa coisa de sorrir para o sintoma. O que é isso para ele, né? Então, só recapitulando, né? O que a gente vê geralmente é que quando existe uma doença ou um sintoma, as pessoas elas querem imediatamente se livrar desse sintoma ou dessa doença, Sim. certo? Da forma com que ela aprendeu a se livrar disso, seja com um remédio, o que é que vem de informação para ela que, olha, esse sintoma eu quero longe de mim. E aí, de Uhum, repente, dentro da constelação familiar, dentro desse olhar, quando a gente sabe que esses sintomas, que essas doenças nos trazem mensagens importantes em direção à cura, não só para essa uhum. pessoa, mas também para todo o O sistema, sistema. isso se torna um presente. Então, não é aqui que Uhum, agora, ai, nossa, eu venero a doença. Não, não se trata disso. Mas uhum, mais uma vez, olhar para isso. Então, ao invés desse olhar também de distanciamento, de que não quero você próximo, aqui é assim que se olha para o sintoma, olhar para esse sintoma também com amor. E se você conseguir, dentro dessa profundidade respeitosa, olhar com amor, será que você consegue, inclusive, sorrir para esse sintoma? uhum.
que talvez causou tanta dor e sofrimento quando você olhava para ele dessa maneira. Não, isso aqui é o que eu menos Uhum. quero na vida. Eu não quero olhar para isso, porque isso me causa dor. E de repente você descobrir que isso é um presente e até sorrir. E é interessante quando Uhum. você vai se entregando nesse movimento, e muitas vezes realmente eu falo, olha, a constelação familiar é preciso viver essa experiência. Quando você vai se entregando a esse movimento, você vai percebendo também o que muda. O que Uhum. acontece com aquela dureza? O que acontece com aquela, né, raiva dessa doença, desse sintoma? Que lugares vão sendo despertados e ocupados? E o que a gente vê é que isso se transforma em um movimento realmente amoroso. E não é esse sorrir, aquele sorriso amarelo falso, não, tá? Isso. Sim, sim. Esse, porque senão a pessoa fica assim, ah, agora eu já sei, já sei. Quantas vezes eu Uhum. escuto isso? Ah, agora eu já sei. Agora, ó, sintoma, parece, nossa, como eu te amo. Tá tudo aqui na cabeça, nada no coração, Uhum. nada se movimenta. Uhum. Muitas vezes eu digo assim, olha, quem me mostra que a cliente, né, ou a representante da cliente realmente conseguiu sorrir para o sintoma? O próprio sintoma. Porque algo chega nele. Sim. Então eu nem olho para a cliente, para o que ela está fazendo. Ah, a cliente está lá, deitada no chão, ajoelhada, reverenciando, e o sintoma nem se move. Nada chega nele. Uhum. Aí, como o Bert dizia, tudo teatro. Tudo teatro. Então, a cliente vem e fala: não, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, e reverencia. E o pai e a mãe estão lá, duro. Tudo teatro. Os representantes passam uma informação para nós que é muito importante. E aí, quando você consegue realmente sorrir com a alma para esse sintoma, para o papai, para a mamãe, algo chega diferente. E existe uma reação diferente. Isso eu posso assegurar a você, Mônica, e a É um todos. alívio, né? É um alívio, né? Eu já fui constelado também. É um alívio que dá, né? Mas eu perguntei do sorriso, queria saber do ponto de vista do Renato, porque eu já ouvi falar assim, de quem lida com neuropsicologia, né? Fala que quando você está numa situação de tristeza, depressão, se você tenta sorrir, você muda o seu cérebro, né? Seu cérebro tem uma, né? E aí eu fiquei pensando, será que tem a ver alguma coisa com isso, né? Porque é uma forma de ressignificar, né, essa história aí. Também tem um aspecto, né, com relação a isso, o sorriso, né, como ele libera, né? Como ele libera Isso, isso, essas tensões, as isso. dores. Então, isso tem um efeito, mas eu sempre digo assim, quando expressado de forma verdadeira. Né? Uhum, Aliás, na constelação familiar, eu sempre digo, sejam verdadeiros. Se vocês estiverem em um encontro, em um workshop, sejam verdadeiros com aquilo que está se apresentando para vocês. No seu uhum, corpo, com as suas emoções, com seus sentimentos, né? Porque senão vocês vão querer fazer algo que já viram ou entendem que é o correto e vão perder a riqueza da uhum, fenomenologia, que é esse é, fenômeno que se apresentou para cada um de vocês. uhum. E a gente poderia ficar aqui até amanhã de Obrigado. manhã, né, É, Manuela? Mas aí que horas são agora, Manuela? obrigado. O Eurico 9h40. já está falando boa noite, Eurico. Obrigada, boa noite. Está tudo bem, está tudo certo. É ótimo estar aqui a ouvi-lo, Marco, e as questões que surgem. E ficávamos aqui certamente mais tempo. Se o Marcos assim entender, encerramos então aqui hoje. Ok? Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, Mara, pela sua leitura, muito obrigada, Marcos, pela sua contribuição, por todo esse carinho que nos traz nas suas explicações. Uma excelente semana para todos e até a próxima terça-feira. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa Até, noite, Boa gente. noite. perfeito. Lembrando que tem Boa carnaval na noite. próxima semana, né? Não, né?
É na É na uma outra. outra? feriado. É, Ah, é verdade, é na outra É ainda, outro né? é, feriado. Ah, é verdade, é na outra é só ainda, né? dia Na outra. 17, é na outra. Então tá bom. Olha eu querendo antecipar o carnaval. É, Boa noite. Boa noite, tchau. boa noite, com licença. Gratidão.